Quinteiros, você, torcedor gremista, quer a demissão do Quinteiros? Sim ou não? Tem 2 representantes oficiais. Só oficiais, tem mais gente. Oficiais, que fique claro. Pedro Espinosa, vai passar um paninho pro... Para ontem. Não. Demissão do Quinteiros para ontem. Para ontem. E já que nós fazemos drama, Quinteiros, porque segundo o próprio Quinteiros na entrevista coletiva, tem drama. Né? Tem parte da imprensa que analisa tranquilamente e bem e tem outra parte da imprensa que não sabe analisar. Foi mais ou menos esse recado que o Quinteiros deu ontem. Então me deixa na parte que não sabe analisar. Tá? Me deixa na parte da paixão, do torcedor mesmo. Né? Eu até concordo com o Quinteiros, eu até acho que nem sei muito de futebol, mas eu sou torcedor do Grêmio. E como torcedor do Grêmio, eu não aguento mais o Grêmio não jogar nada. Eu não aguento mais o Grêmio ficar sustentado por resultados que são ilusórios. O Grêmio não é clube de viver na ilusão. O Grêmio é de atestar a realidade, não de iludir. É óbvio que eu vou apoiar, porque eu sei que o Quinteiros vai ficar. É uma decisão da diretoria respaldar o Quinteiros. Nós não teremos mudanças até o Flamengo, porque se tomar um sacode do Flamengo, 2 tapas na cara de mão aberta do Flamengo, aí eu já acho que o Guerra vai mudar a posição dele. Mas por hora ele está respaldado. Tem jogadores que já não estão, usando aquela expressão surrada e velha, comprando o barulho do Quinteiros. Cogitam até, de repente, afastar jogador. Isso é o que está circulando aí de informações. Né? A gente já tinha trazido aqui sobre algumas situações parecidas. Enfim, o Grêmio está atirado nas mãos de Gustavo Quinteiros, um cara que vive completamente alheio à realidade do futebol brasileiro. Não há tempo. Nós estamos entrando na semana que vem na segunda quinzena de abril e não tem trabalho. Eu não vou ser o torcedor acostumado que o Ribeiro Neto quer aqui, a me acostumar com a mediocridade, com o pouco. Eu já vivi coisas com o Grêmio. Muita gente viveu coisas com o Grêmio. Eu já apoiei o Grêmio contra o Napolina, eu já apoiei o Grêmio contra o Náutico, eu já fiz coisas, a gente já amou, a gente ama o Grêmio. Só que é o seguinte, já que eu tô fazendo drama e não sei analisar futebol, Quinteiros, então fica na parte da paixão e da cegueira do amor que eu tenho ao Grêmio. Só que uma coisa eu tenho certeza, quem está cego é tu. Quem não está tendo amor é tu, que não é capaz de fazer absolutamente nada para mudar esse cenário. Não deu certo, Quinteiros. Para ontem, desculpa, para ontem, não dá mais para ser técnico do Grêmio. Tem vários nomes, tem Carpini, tem Lisca, tem Mano Menezes, tem vários nomes aí, vários. Meu Deus. Muito bem. Pedro Espinosa decretando o fim de Quinteiros no Grêmio após o resultado de ontem, vitória sobre o Atlético Grau. Tá. Se vocês quiserem rodar as imagens do jogo aí, enquanto eu falo, não tem problema, tá? Que o mais importante em seguida. É o que eu vou dizer para vocês. E eu gostaria que vocês... Eu tenho uma bronca com isso, mas eu vou falar. Pensem antes de... pensem 10 segundos, né, daquilo que eu vou falar para vocês. Tá? Nós precisamos aprender a saber os porquês. Por que está falando isso? Por que não está aqui? Presta atenção. O Quinteiros não está fora da realidade. E eu vou explicar por quê. Pro Quinteiros... Tô achando que tu tá junto com ele, então. Pro Quinteiros, o que está acontecendo é absolutamente normal dentro da régua dele. O Quinteiros sempre treinou desse jeito. Os times que ele ganhou, inclusive, ganharam muito mais, né? Numa ligadeira de time, mas no trabalho operário, né? Nesse estilo de jogo. Para ele, o Grêmio não jogar tão bem é normal. O que ele se apega? Ele se apega que ele está ganhando, né? Que ele é líder da Copa Sul-Americana, né? E ainda está ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então, para ele, é normal isso aí, sabe? Provavelmente, a direção do Grêmio ou ele ainda não pisaram os pezinhos na terra de que aqui a exigência é diferente, que o futebol brasileiro é diferente. Então, sem ele ter essa noção bem presente, a realidade dele é essa. E, portanto, ele não está fora da casinha. Ele está pensando como ele sempre pensou. Não se esqueçam que o Grêmio é o clube que ele pega na história dele com maior cobrança. É o primeiro clube brasileiro e de maior cobrança. Todos os times que ele treinou, inclusive seleções, não tem a cobrança que o Grêmio tem. Só que eu cheguei ontem a uma conclusão, meu caro Felipe Gama. E eu gostaria que vocês pensassem a respeito.
Acabei de falar isso no canal do Bruno Soares, que é muito prestigiado, aliás. A torcida do Grêmio não desistiu do Quinteiros. A bronca da torcida do Grêmio não é com o Quinteiros. A torcida do Grêmio já decidiu que não quer ver o Grêmio jogando desse jeito. Seja com Quinteiros, seja com Lisca, seja com Mano Menezes, não interessa. O que a torcida do Grêmio está abominando é ter que ver o seu time jogando desse jeito. E se a direção do Grêmio não se der conta disso, talvez o seu próximo passo, se acontecer, vai ser equivocado. O que o torcedor do Grêmio não aguenta mais é ver esse time jogando dessa maneira. E aí está pouco importante se vence ou não. A torcida do Grêmio quer ver futebol. E isso que nós estamos vendo é um esforço enorme, entendeu? Para jogar bola. E é isso que a torcida do Grêmio não quer. Então, se o torcedor do Grêmio, né, tiver que ficar com Quinteiros, eu já falei aqui, você tem que se acostumar com esse jeito de jogar. Senão você não vai conseguir ver o jogo do Grêmio. O Grêmio do Quinteiros será sempre assim. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, dependendo do adversário, mas vai ser sempre assim, porque esse é o estilo dele. E que a direção do Grêmio nem pensou nisso, porque contratou, como você sabe, aos 49 do segundo tempo. Então é isso aí. Você decide, a direção do Grêmio, presidente, como é que você quer que o Grêmio jogue? A torcida, me parece, que já decidiu. Ribeiro, não vai ser sempre assim, sabe por quê? Porque está sendo assim pelos resultados. O desempenho será sempre assim. Dificilmente vai mudar. E acho que ele nem terá Espera tempo... a régua dos adversários subir meio centímetro. Aí é que tá. Meio centímetro. O grande ponto de debate hoje é resultado versus desempenho. Ontem, todos aqueles que defendem a continuidade pegaram o resultado ignorando o desempenho e levantaram a bandeira da continuidade do Quinteiros, que é uma bandeira levantada pela diretoria, que sim, tem muita convicção no trabalho do Quinteiros, que entende que o trabalho do Quinteiros é de correção de muitos erros que foram cometidos no ano passado, que é um trabalho muito diferente do Renato e que realmente leva tempo, até porque novos jogadores também chegaram. Então essas pessoas, elas estão baseadas no resultado, diretoria e minoria entre torcida. Agora, existem aqueles que olham futebol, que olham desempenho e que sabem que o Grêmio está vivo na Copa do Brasil depois de ter passado nos pênaltis pelo São Raimundo, depois de ter passado nos pênaltis pelo Atlético, graças ao goleiro da equipe mineira, que o Grêmio está líder sim do seu grupo na Sul-Americana, mas porque pegou dois adversários que nunca poderão ser comparados ao Grêmio e porque o Grêmio ganhou um jogo no Brasileirão, que ele falou, né, perdemos uma partida. O jogo que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro foi um jogo histórico. Ninguém nunca vai entender um time jogar tão mal quanto jogou e só não levou 2, 3, 4 gols nos primeiros minutos graças ao goleiro. Então, na verdade, nem se sabe como o Grêmio tem resultados. O Grêmio tem resultados um pouco por mérito individual de alguns atletas e também porque os adversários são muito inferiores. Só que a régua ela estará, obviamente, aumentando e aí a diretoria e os torcedores que querem a continuidade não terão nem o resultado para se apegar. Porque o Quinteiros, ok, foi um bom treinador em outros clubes, ganhou, mas no Grêmio não encaixou o Gamba. E aí eu respondo a enquete te dizendo que o Quinteiros sim precisa imediatamente, gostaria que tivesse sido ontem, inclusive, no vestiário, demitido do Grêmio. E a direção pega o telefone, liga pro Dorival. Quanto tu quer, Dorival? Ah, eu quero X para treinar o Grêmio. Tá dado. Vem amanhã, se apresenta e salva o ano do Grêmio, salva, Forte, hein? Salva o Forte, Brasileirão hein? do Grêmio, porque hoje o receio é em relação ao rebaixamento e quem sabe a gente possa sonhar com um título na Forte, temporada. os dois representantes do Grêmio aqui no programa pedindo a demissão do Gustavo Quinteiros. Está dando 43% para sim, mas a leitura da nossa direção, Paulo Pires, é que a torcida vermelha está votando em peso. Como é que tu disse? Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. 43% querendo para ontem a demissão de Gustavo Quinteiros. Guimarães, segura um minutinho que eu quero te ouvir em seguida sobre isso. Quero ouvir o Ernest também. Mas antes, deixa eu colocar o Leonardo Sonda aqui no nosso telão, porque o Sonda vai trazer, sabe o quê? A palavra do Quinteiros, que foi tão contestada aqui pelo Pedrinho, tão contestada pelo Bruno. A questão de estar ou não conectado à realidade, que o Ribeiro trouxe um outro ponto de vista, que é o seguinte: talvez a gente esteja cobrando do Quinteiros uma conexão com a realidade
que pra ele não é essa, que é só nossa. É só nossa que é só verdade, nossa. não é a dele. A dele é a seguinte, é ganhar do Atlético Grau, em casa, na arena, não jogando nada. E tá bom. E tá tudo certo. É isso aí. Sonda, vamos lá, brilha, meu garoto. Tudo bem, Gamba? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Quinteiro segue bastante pressionado e incomodou bastante gente após a partida, depois da vitória sobre o Atlético Grau na sua entrevista coletiva. A gente coloca na tela uma das respostas do técnico do Grêmio falando sobre esse momento, né? Se ganharmos o próximo jogo, Flamengo, poderemos ficar em primeiro lugar no Brasileirão. Ganhamos 2 jogos consecutivos na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil estamos bem. Creio que parte da imprensa não analisa bem tudo. O que posso dizer é que estamos ganhando e que estamos com possibilidade de estarmos acima no Brasileirão, com possibilidade de ficar em primeiro na Sul-Americana e avançamos na Copa do Brasil. Não entendo qual é esse drama que fazem. Não tem que fazer drama, tem que trabalhar mais e melhorar. Foi o que disse o técnico Gustavo Quinteiros, pedindo calma para a torcida, para a imprensa e dizendo que há um drama sendo feito pelas críticas colocadas em cima do time do Grêmio. Muito bem, em seguida a gente fala mais sobre isso, hein? Carlos Guimarães rasgou os livros e quer a saída do Quinteiros para ontem. Em seguida a gente vai falar sobre isso. Aproveite esta oferta imperdível para contratar TIM Ultra Fibra com preço especial. Mas fica ligado, porque é por pouco tempo. Contratando 600 mega de ultra velocidade, você ganha 100 mega de bônus para deixar a sua casa mais ultra. Tudo isso, gente, por R$ 109,99 por mês no débito automático. Aqui não tem drama. Fala sério, são 700 mega de muita internet por um preço imperdível. Não perde essa oportunidade, é velocidade de sobra para maratonar suas séries e filmes, jogar seus games e ter ultra estabilidade para toda a família aproveitar ao mesmo tempo e sem travar. Então garante essa ultra oferta e mude agora mesmo para TIM Ultra Fibra. Acesse o QR Code que está aqui, ó, que está aqui no cantinho, vem no QR Code aqui, ou ligue para 0800 880 4141, acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Som na caixa, maestro, por gentileza. Muito bem, Carlos Guimarães derrubou a biblioteca. Também quer a saída do Quinteiros para ontem. Assim, boa biblioteca, muito bom. Eu vou ser sempre o último a demitir treinador em qualquer lugar. Eu acredito realmente em continuidade, mas eu vou colocar o caso do Quinteiros, pegando a fala do Ribeiro Neto, e poucas vezes, veja bem, poucas vezes concordei tanto com o Ribeiro Neto como hoje. Ao ponto de logo na sequência, e o Ribeiro não percebeu isso, porque não estava atento, porque uma vez atento, a sua perspicácia jamais deixaria escapar esse detalhe. Logo depois da fala do Ribeiro, Bruno Soares disse, aqui ó, demite Quinteiros e na hora, liga pro Dorival. Isso simplesmente confirma que a torcida do Grêmio não aguenta mais esse jeito de jogar, que é o jeito do Dorival. Agora vamos pegar o trabalho do Quinteiros, tá? O trabalho do Quinteiros é ruim, só que... Não é pra ele. Exatamente. O menos culpado disso é o próprio Quinteiros, sabe por quê? Porque do jeito do Quinteiros... Ai, me traz uma toalha. Não, mas deixa eu terminar. O Quinteiros acha realmente que as coisas estão... que ele está fazendo as coisas certas. Os maiores errados e culpados disso são os diretores do Grêmio. A direção do Grêmio não sabia o treinador que estava contratando. O Quinteiros acredita que o trabalho está sendo tocado do jeito certo, só que não está sendo tocado de um jeito certo, porque aqui no Brasil, com o olhar do torcedor, com o olhar da imprensa e com o olhar dos campeonatos, esse trabalho não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. A minha maior preocupação, Gaba, agora eu estou falando bem sério, assim, sem passar pano nenhum, tá? Porque o trabalho do Quinteiros é ruim. Porém, isso que o Bruno falou, pega o telefone e liga pro Dorival, Bruno, não vai acontecer, cara. Liga antes de demitir o Quinteiros. Não vai acontecer, garante, cara. já. O medo maior, velho, o medo maior é o seguinte, tu tem que fazer a seguinte comparação. Com o Quinteiros, tu acha que o Grêmio chega aos 45? Cara, acho difícil. Se demitir o Quinteiros, tu tem que se preocupar mais ainda, sabe por quê? O Grêmio não vai contratar Depende o Dorival. do treinador que tu e o Grêmio colocar. não vai contratar o Mano Menezes. O Grêmio não vai saber quem contratar. E aí esses 45 pontos que hoje são uma incógnita, talvez tu tenha certeza que eles não serão alcançados. O Grêmio se tornou refém de uma escolha
que foi completamente errada. E agora ele vai ter que se virar no mercado para tentar salvar o ano, porque é o seguinte, tá? Tem o jogo contra o Flamengo, depois tem o Grenal, ainda tem o Mirassol fora, no meio de tudo isso, tá? Com o futebol que o Grêmio joga... Tu sugere a permanência do Quinteiros diante desse cenário? Não, eu sugiro uma escolha certa da direção. Não, é diferente. Eu não acredito que o Grêmio saberá escolher um substituto pro Quinteiros. Eu acho que é o seguinte, ó. O Quinteiros não é o pior dos cenários. Pode piorar. E essa piora pode ser com uma demissão do Quinteiros e se o Grêmio trouxer um nome pior que o Quinteiros. Meu Deus Esse é o do céu. meu medo. Sabe o que é? Esse é o meu medo. Meu Deus do céu. Porque assim, ó, esse cenário de liga pro Dorival, esse cenário de liga pro Dorival não vai existir, Bruno. A gente viu... Não vai existir. Eu concordo contigo. É que assim, ó, o que eu falo do Dorival? O Dorival, pra mim, é a perfeição na escolha, entende? Mas é o melhor... Não tem time pra ele treinar. Ribeiro, ele Os é um bom... jogadores foram contratados para ser um time sul-americano. Ribeiro, é que tu tá pegando... Pedido do próprio Quinteiros. Tu tá pegando o Dorival... O grupo é do Quinteiros. Tu tá pegando o É Dorival, isso. que foi Tu vai bem... tirar o Quinteiros pra botar um cara pior, desculpa te interromper, sim. pra botar um cara pior, cara. Não, aí que tá. É que assim, ó, o Ribeiro tá falando do Dorival, que de fato tem como característica de carreira ter times mais ofensivos, né? Os grandes trabalhos dele. São Paulo recentemente, Flamengo, Santos lá atrás. Só que ele também foi bem no Ceará. Ele também foi bem no Ceará, tanto é que do Ceará ele vai pro Flamengo. Ele tem também passagem pelo Palmeiras, um Palmeiras que estava com dificuldades, lutando para não cair. Então, o Dorival é um técnico experiente. Hoje, para mim, ele é o melhor do mercado e a torcida abraçaria. Ah, se não der o Dorival. Ontem mesmo eu falei aqui que realmente acho difícil o Dorival topar o Grêmio. Agora, o não eu já tenho que correr atrás do sim. Liga para ele e pergunta, quanto tu ganha? A gente já tá numa situação meio desesperadora, para falar bem a verdade. E para não entrar num desespero maior, a gente precisa de uma garantia para ontem. Então paga o que tiver que pagar pro Dorival e contrata o treinador que hoje é o melhor disponível. Se o Dorival não quiser, bom, Mano Menezes, Felipão, vai ter que ser uma onda de um treinador bola de segurança. Não dá para inventar de novo. Vocês viram o escândalo? É um que foi, né? escândalo. Ah, tá louco, É um escândalo. O tá pênalti louco. do Thiago Volpe é um escândalo. Depois a gente coloca de novo aqui a imagem do pênalti. E isso é um absurdo. É um absurdo. Eu não consigo entender como é que o VAR disse que não foi pênalti. Porque ele falou com o VAR. Operaram os Tem- peruanos do Atlético eu vi a Grau na explicação. Arena. A A explicação tese foi é que que o tocou Volpe... primeiro na bola. A explicação... Ele buscou a bola. Pelo menos foi a explicação da Comentarista da comentarista Renata Ruel. Da Renata Ruel. Que ele eu não vi ele tocar na bola, cara. Tá? Não, olha o lance. Não, Olha o lance. ele O lance em tela toca, cheia. Ele toca na bola. Tocou, tá? Ele toca na bola. ele Ele dá um toca na bola. pontapé, Que há um prolongamento Não, da... a questão maior é Calma, agora. Só um espera essa pouquinho, imagem agora. só um pouquinho. Espera Vai ter essa agora a imagem. imagem. Essa Ó, imagem. olha só, Essa ele imagem. toca na bola, beleza? Agora ele derruba o cara nada. e olha a perna Não dele. toca na Toca bola, nada. cara. Ele toca na Não, bola. não, Ele não. fura. Ele não toca na bola. Não, ele Não, acaba ele caindo fura, junto com a bola. Ernest. Tudo Ele bem, fura. que São seja, falando de que momentos seja. diferentes. Aqui Ele são dois toca na momentos bola, diferentes. Toca na braço, bola não e com a faz o perna. pênalti com a Que perna. seja. Se a gente recuperar a imagem, toca na essa bola que com o é braço e o faz com a close, perna o pênalti. esse é o pênalti, exatamente. O pênalti é a perna pênalti direita é a do perna Volpe do Volpe chutando o joelho do no jogador. cara. Deu pontapé no Claro, cara. cara. Ele derruba o cara. Quando Esse é o voltar, pênalti. quando voltar a imagem, agora vocês vão ver. Esse é o pênalti. Calma aí. Toca Vai na agora, vai bola. voltar. O Ó. lance não tem. Tá, Ele esquece toca, a bola, ele esquece a bola. toca. Tocou na bola, Errou, até. pé Mas direito ó, dele. toma, pera. Ó, aí, isso é Temos pênalti. três momentos. Isso é o seguinte, pênalti. ó, esse lance aconteceu aos 30 do primeiro tempo. Quanto que Se tava? o árbitro marca Zero a esse zero. pênalti, Zero a estava 0 a 0. O Grêmio estava tomando Se o de árbitro novo. marca esse pênalti, o De Atlético novo. Grau converte esse pênalti, o Quinteiros hoje já estaria na Recoleta, tomando um café em Buenos Aires. Na Recoleta, tomando um café. Ele não daria coletiva. O resultado ilusório fez com tu que o sabe Grêmio que mantivesse o senhor o Grêmio- Gustavo Quinteiros. o Grêmio tá E emprestado, aí, gente, tá Guimarães, emprestado. Carlos Soeiro Guimarães. Os Eu vou te dizer o 10 seguinte. minutos, Gustavo. Carlos Gustavo Soeiro Guimarães. Os 10 minutos Eu iniciais sou do Gustavo jogo também. ontem Ah, não existe foram apenas uma Carlos, né? vergonha. pro Grêmio. Vergonha, O vergonha. Atlético eu tava tocando Não, a A imagem bola. congelada. Mas é que eles marcaram... Bota a tela cheia essa imagem congelada aqui. Pelo amor de Deus. Essa imagem não tem debate. O pênalti é claríssimo. Alô, Kiko não sei Pereira, como é. treinador de judô, do João Derli, da Mayra Aguiar. Tem mais um atleta aqui, Kiko. Tem mais um aqui, Kiko. Gamba, o que aconteceu foi o seguinte, o Volpe, ele se apavorou que ele perdeu o controle da bola. Porque ele vai pra encaixar a bola E perde o quando tempo. vê que ele perde o controle Isso, da isso. bola, ele se apavora, porque Isso. seria um gol com uma falha bizonha dele, e aí ele chuta o Isso. jogador adversário. O pênalti é indiscutível. Pelo amor O de Ribeiro Deus. disse assim, Pelo o amor de início Deus. do jogo, o Grêmio não estava jogando nada.
Ribeiro, tu tem que entender, Ribeiro, que os caras fizeram uma marcação individual, o Quinteiros explicou isso na coletiva. E é Bruno Soares é muito talentoso. É muito talentoso o Bruno Soares. É muito talentoso o Bruno Soares. E eu acho que dentro dessa... Os caras fizeram uma marcação individual, não tem como sair. Neutralizaram o Como é que vai Grêmio. sair da marcação individual do O Atlético Atlético Grau neutralizou o Grêmio. Dentro É o dessa... nono colocado do futebol peruano, gente. O Atlético Grau deu nó nos 10 primeiros minutos do Grêmio. Dentro dessa ironia talentosíssima e fina do Detalhe, Bruno coisa mais Ribeiro, fácil que tem tu essa te aí da coloca marcação dentro individual. dos caras que fazem drama. Nós estamos fazendo drama, segundo o Quinteiros, porque nós somos uma parcela que não sabe vocês vão então- analisar o completo, O papo entendeu? do Quinteiros é tão simples e pragmático. O Grêmio é líder do seu grupo com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. O Grêmio é só analisa contexto. Não, ponto tem- do líder tem- do Não é mais líder, mas não é olha mais só, líder da mas bola, olha- não é mas mais olha líder. só, mas Se vamos- passa hoje, vai fazer playoff com o terceiro da Libertadores. mas tem uma coisa Se que ele passa tá- hoje, vai fazer playoff. Tem uma coisa que ele não tá de todo errado, tá? Tem uma coisa que ele não tá de todo errado. Ele fez uma coisa certa. Aí vem. Pelo amor de Deus. E o que ele tá certo, tô Não, curioso. não, calma. Tem uma coisa que ele não tá sem de todo clubismo? É errado. sem clubismo? Quando ele É sem pede... clubismo a frase? Aliás, esse gol do Christian Oliveira aí, Não, uma baita falha do goleiro. Tô frango do tentando goleiro. entender. Pregadinho. Frangaço. Goleiro pregadinho. Frangaço. Tô Era pra tentando ele, entender a sandice, tá? A bola vai no meio do gol. Tô tentando entender a sandice da coletiva dele, tá? Mas vou tentar me colocar no lugar dele. Empático. Né? Muito empático. Sem clubismo ou corneta nenhuma. O que me parece Uma e vez que um ele gestor me tenha, disse isso. não, o que ele tem uma certa razão é o seguinte: pelo menos o resultado tá rolando. Me deem tempo para trabalhar que vai arrumar, vai melhorar. Como tem resultado, como tá líder do seu grupo na Copa Sul-Americana, ganhou o primeiro jogo e tal, né? Isso aquilo. Né? Agora até empatam um Grenal, né? Não perdem mais, veja bem, foi o que ele mesmo disse, né? Na coletiva. Né? Então, ele está pedindo esse tempo apresentando um certo resultado. Só que o que ele não consegue entender... É que a torcida do Grêmio não quer ver o Grêmio jogando assim. Exatamente. É esse. Mas não jogando assim. E não só o jogando assim. Não joga nada. Eu não É jogava. que a torcida acha que esse jogo não vai a lugar nenhum. Ribeiro, Que esse claro que não jogo vai. é um jogo entrando brasileiro. gente, vamos lá. Vai ser todo um rebaixamento. Tem uma coisinha só. Eu vou morrer quero hoje. cumprimentar o Bruno Hoje eu vou Soares morrer. novamente. mas Relaxa, ele tu não vai morrer merece, nada. ele Quero merece. cumprimentar de novo o Bruno Soares. Tá? Parabéns, Bruno. Porque o Bruno ele tem. Tá de aniversário amanhã. Ele tem, fala uma palavra que o jovem fala, o Felipe com 7 mil na Gama. carteira. O Felipe Gama. O Bruno Soares tem duas skins. Ah, essa é de jovem. Essa é de jovem. Ele tem a skin torcedor e ele tem a skin de analista. E tá O com Bruno- 7 mil na carteira. O Bruno entende muito de futebol. Obrigado. E eu estou cumprimentando o Bruno e dando a ele o mérito de ter sido o primeiro nesse programa. E eu, inclusive, não acreditava. E ontem foi dito pelo próprio jogador. Primeiro que volante. O Villaçante Claro é que o o primeiro Villaçante é o volante. primeiro volante. Resultado, Agora tá o dizendo claro, Villaçante mas o homem defendeu foi o que o eu melhor falei no em início do campo. Eu não, ao contrário, eu te defendi. Ele foi o melhor Eu em fui campo. o que te defendeu. Obrigado, Ed. Eu fui o que te Ah, defendeu. vou ficar com Gama. esse aqui, Tanto ó. que eu falei que precisava do Gama lado. tem que sair Tanto do que eu time, falei que Gama. precisava de um Bruno Henrique ou um Para Thiago tudo. Maia do lado do Fala, Villaçante. Gamba, olha o que o Ribeiro falou, repete. Ele vai melhorar o desempenho quando o Vila Sante sair do time. Tá aí, ó. Tá, Bruno, olha só. Cuejar, Edenilson e... E talvez... O que Não, talvez alguns... pera. Me dá um minutinho. O melhor em campo. O Grêmio não teve M nenhuma ontem. Ah, me serve A única esse coisa que o meio Grêmio, campo olha aí. pra mim, a única coisa que o Grêmio teve É o Villaçante. foi o Villaçante. É verdade. Ele foi o primeiro melhor em campo, o ajuda a segundo te melhor em ajudar, campo, o velho. terceiro melhor em campo. Aí tu quer tirar o Villaçante Eu vou te pra dizer- botar o Cuejar e o Edenilson e o Villaçante fora do Eu time vou do Grêmio. dizer mais uma vez e Não vou faz pedir. isso. Não, eu vou Não pedir faz para eu vou isso. pedir. Não faz não, isso. eu vou pedir Sabe para que eu ti. te amo. Eu sei te. Sexta-feira eu vou na tua casa. Isso é verdade. Tá. Tá, olha aqui, ó. Até meus Eu dias. vou pedir de novo para vocês pensarem. Mas Eu já te por expliquei que um que milhão ele- de vezes isso, Ribeiro, porque tu não entende troço, Ribeiro. Agora eu tô Ah, tentando mas é explicar que porque tu não entende eu te o que eu amo, falo. Ribeiro, mas tu precisa entender Me porque vai ama, ser mas bom. me bate Porque em vai mim. ser bom pra ti, É, entendeu? me ama, mas Não bate. é que vai ser bom pra ti quando tu entender É sadomaso que o isso aí. Vilha Vai, ama e Sante, bate. ele jogando de camisa 5, ele é um grande jogador. Aí tu vai me dizer assim, ó, mas ano passado ficava buraco. Eu já te expliquei isso.
o Renato instigava o Vilhaçante a sair do lugar Também. e pisar na área. fala, O Ribeiro. Roger, ele Fala, jogava. Ribeiro. Então entenda pra não precisar me repetir. Essa não precisa entendeu? mais, já falou então, tá? Tira e Agora, fecha eu só no vou Ribeiro. dizer- Fecha só no Eu Ribeiro. vou dizer... Tira o Bruno. Tira só no Ribeiro. A única coisa que eu Tira a peço... legenda e foca no Ribeiro. Como eu hoje, sempre disse, eu sempre digo para vocês quando eu dou minhas opiniões. Pensem, antes de dizer assim, mas que velho gaga, olha a babosa. Pensem, mas por que ele está dizendo isso? Por quê? Eu vou ter que repetir. Então. O Vilhaçante é um belo jogador de futebol. Só que se o Vilhaçante for primeiro volante e guardar posição, o Vilhaçante não será natural. O melhor Vilhaçante é o box-to-box. Num time organizado, porque o Vilhaçante do Palmeiras deitaria, porque ele é um bom jogador, mas tem que ter um time organizado. Nesse time do Grêmio, ele é um mal, porque por mais que ele seja um belo jogador e individualmente possa ser um dos melhores, ele, no esquema proposto, ele não agrega. Ele prejudica o sistema de marcação. Primeiro, porque se ele for o Vilhaçante, ele não guarda a posição e deixa o buraco. E se ele não for o Vilhaçante guardar, ele é um jogador comum. Simples assim. Guardou Mas ontem e foi o melhor em campo. Pensem no que eu... Contra o Atlético Grau, que não tinha meio campo, querido. Pelo Não, amor quando de ele foi Deus. primeiro volante com Tinha o sim, Roger, senhor, não subestima não. Teve um momento em que o Atlético 10 Grau minutos. ditou ritmo. 10 minutos. Ditou ritmo, não. No 0 a 0. Boa parte do primeiro tempo No 0 a ditou 0. ritmo. Isso. E o Vilhaçante, como primeiro volante, realmente foi um cara que, olha... Ontem o Grêmio, Foi o problema envolvido. do buraco do Grêmio não O Grêmio esse foi problema envolvido ontem, não. nos primeiros Não 20 foi minutos do não jogo. Foi por não ter ninguém. Guimarães, quanto que Foi tava por no outra pênalti do coisa. Hulk, o Foi jogo? por não ter alguma Guimarães. mecânica de saída de jogo. O que o Atlético Grau marcou alto, o Grêmio não consegue sair porque não tem Eu peço- treinamento. O problema é que tu culpa o Vilhaçante por tudo que o Grêmio tem de errado. peço Esse é o teu problema. para É uma os to- perseguição ao cara, Eu velho. peço para os torcedores olharem de fora. Esqueçam as narrativas prontas. Narrativa é Pensem no porquê que eu estou vendo Tá, isso. eu vou te dizer uma coisa, Camba. Eu não vou mais debater o Vilhaçante, porque eu já desenhei pro Ribeiro. Ele não quer entender, ele prefere passar essa vergonha, vai passar sozinho, não tem problema. Agora, já que tu me elogiou, Guimarães, te agradeço, eu quero falar um pouquinho sobre Cresceu nas unhas, como o Grêmio joga. Cresceu, né? Olha Cresceu, só. cresceu. Azar. Olha só. O Grêmio é exatamente o seguinte. O Grêmio joga com a sua linha de 4 atrás, né, os laterais, ali os zagueiros. O Grêmio joga com o primeiro volante, Vilhaçante. E ontem a bola saía com ele e ele abriu os braços e ele não tinha pra quem tocar. Porque tinha uma linha de Porque 5 os no dois- ataque. Exatamente. Os dois que jogam, os dois internos, como se fala, o Edenilson e também o Cristaldo, eles eram proibidos de voltar para ajudar na saída de jogo. E eles obedecem o que o treinador pede, diferente de algumas narrativas de que os jogadores estão nem aí pro que... Talvez se estivessem nem aí, se os jogadores talvez estivessem andando para as orientações, talvez o Grêmio estivesse jogando melhor. Eu tô chegando à É um bom conclusão... ponto, é um eu tô bom chegando à ponto. conclusão que se os jogadores se organizassem por si só, o Grêmio não E eu jogaria. vou além, Bruno. e aí Eu o vou co- além. o Quando o complemento. jogador faz questão de cumprir no campo o que o treinador É pra pede, botar no cara. é justamente É pra botar no para cara. mostrar Exato. a baderna. Exato. A baderna que é o Exato. Grêmio. E eu vou me apropriar de uma Esse é o frase. ponto. Eu vou me apropriar de uma frase de um ídolo teu. Adroaldo Guerra Filho. Guerrinha, eu vou me Meu apropriar da ídolo, tua frase. meu ídolo. Eu vou me apropriar da tua frase em cima da tua leitura que tu fez anteriormente aqui, tá? Pior que tá não fica. Traz qualquer um. Pior que tá não fica. É bem isso. Pode falar. Só rapidamente. Sabe qual é o problema? O problema é que é o seguinte, ó. Se nós pegarmos os embates recentes, Bruno, tá? Nós gremistas, que estamos sofrendo às 24 horas, praticamente, sem parar. Atlético Mineiro, tô falando de clube de Série A, tá? Atlético Mineiro, Juventude, Inter e Ceará. Cara, depois a gente pega Atlético, a gente pega o Grau, a gente pega o Raimundo. Luquenho. Oi? Esportivo Luquenho. A gente pega o Luquenho. Raimundo. Tá? São Raimundo. Qual foi a grande, ou a média, ou até pequeníssima evolução que o Grêmio mostrou desde Segundo então? tempo contra o Ceará. Teve jogo contra o Qual foi o Segundo grande tempo momento do do Ceará Grêmio? foi uma leve melhora. Qual foi o mas grande ficou momento muito do Grêmio? aquém Melhor partida Segundo do Grêmio, tempo do Melhor Juventude partida na do Grêmio Arena. contra o Juventude na Arena, semifinal. Ribeiro Beleza. Neto. Olha só, a gente tá falando de um único tempo do Grêmio. Não, o Juventude, Não, a média foi boa. Que média foi boa. Contra o Juventude,
Foi uma boa Grêmio e atuação. Juventude na Peraí, Arena, foi cara. a última boa atuação, eu Pelo tava amor na de Deus. praia Pois de é, férias. Tá, mas deixa eu dizer um Então, negócio pra O vocês. Grêmio não Mas só apresenta pra tu ter uma nenhuma, zero evolução. Eu vou nada, fazer uma nada, correção de uma nada. frase histórica Esse é tua. o ponto. A régua do Grêmio, ela não é baixa, ela é subterrânea. A régua do Grêmio não é baixa, ela é subterrânea. O Bruno falou uma coisa Não muito existe, esperta é ali, que quando- muito inteligente, só para complementar. Como tu tá bem elogiando o rapidinho. Bruno hoje, né?